E aí, galerinha, mais uma dúvida aqui para o EXP Resolve, dessa vez uma questão da prova do Enem 2011, primeira aplicação. Vamos ao texto. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, definido como sendo a energia liberada na queima completa de um mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e o seu ΔH de combustão. Então, vamos lá, benzeno, etanol, glicose, metano e octano, cada um com as respectivas fórmulas moleculares e os seus ΔHs. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Gente, presta atenção que a gente vai adotar uma estratégia aqui um pouquinho diferente para responder essa questão. Vamos começar aqui com benzeno para a gente entender. Se eu pegasse aqui o benzeno, C6H6, e fosse calcular o que ele quer, a quantidade de energia, a quantidade de dióxido de carbono liberada pela mesma quantidade de energia, eu deveria fazer assim, ó. Quando a gente queima 1 mol do benzeno, a gente libera 3.268 kJ e 6 mols de CO2. Ele quer que a gente calcule a quantidade de dióxido de carbono, pela mesma quantidade de energia produzida. Ou seja, ele queria que você pegasse aqui quantidade de CO2, quantidade de CO2 liberada, vamos botar aqui, né? Quantidade de CO2 liberada pela quantidade de energia produzida. Que no caso do benzeno, essa conta seria 6 mol de CO2 dividido por 3.268 kJ. E aí eu faria essa conta para os 5 combustíveis e compararia os valores. Só que tem um detalhe, gente. Essa continha aqui de divisão, ela não é muito fácil de fazer. Por quê? Porque essa conta aqui vai gerar um número decimal muito pequeno e a mesma coisa vai acontecer para os demais combustíveis. Aí eu quero propor uma estratégia um pouquinho diferente. Se ele quer aquele que libera mais CO2 pela quantidade de energia, ele quer o maior resultado dessa fração, dessa conta. E aí, gente, se eu inverter essa fração, quantidade de energia por quantidade de CO2, obviamente a resposta do meu problema vai ser aquele que vai dar o menor resultado. Se ele queria o maior resultado dessa conta, ao inverter a fração, é a mesma coisa que ter o menor resultado dessa conta. E aí, gente, nosso problema fica, do ponto de vista matemático, já que é uma grande dificuldade na hora da prova de fazer essas contas, bem mais simples. Porque, veja, o benzeno, como a gente falou, ele produz 3.268 kJ e, como tem 6 carbonos, 6 mol de CO2. Essa conta aqui, gente, dá aproximadamente 545 kJ por mol de CO2. Já o etanol, C2H5OH, ele libera
1.368 kJ e como tem 2 carbonos, produz 2 mols de CO2. Isso dá 684 kJ por mol de CO2. A glicose C6H12O6, 2.808 kJ e como tem 6 carbonos, por 6 mol de CO2. Isso dá aproximadamente 468 kJ por mol de CO2. O metano, CH4, libera 890 kJ e como só tem um carbono, 1 mol de CO2. Isso dá 890 kJ por mol do CO2. E o octano, o C8H18, libera 5.471 kJ e como tem 8 carbonos, produz 8 mols de CO2. Isso aqui dá aproximadamente 684 kJ por mol de CO2. Logo, quem dá a menor resposta aqui é a glicose. A glicose, então, é aquela que libera a menor quantidade de energia por mol de CO2 ou, que tem o mesmo significado, aquele que produz maior quantidade de CO2 pela mesma quantidade de energia. Logo, resposta alternativa D de dado. É isso aí, galerinha. Esse foi mais uma dúvida para o EXP Resolve. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.